Olá, meninas, tudo bem? Falo meninas porque eu acredito que no nosso grupo só tem mulheres, né? Eu não sei, assim, identificar exatamente, porque muita gente entrou com o link, né, pelo Instagram. Mas se tem algum rapaz, algum papai por aí, também seja muito saudado, né, nesse momento. E bem-vindo, pode ficar sempre à vontade. Inicialmente eu queria, assim, pedir desculpa a vocês, né, pelo tempinho aí sem vídeo. Eu realmente estou tendo que dobrar um pouco, né, os trabalhos, porque o Bento tá chegando. Já estou de 35 semanas e eu dei uma parada com esses vídeos, mas eu quero muito encerrar o livro Carinho e Firmeza com os Filhos, né, que eu pretendo fazer esse vídeo, no máximo mais um, pra gente encerrar e eu conseguir fechar esse livro antes do parto, tá? Aí realmente a gente entra num tempinho mais tranquilo, tendo a oportunidade, né? Eu vou, né, disponibilizar alguns conteúdos para vocês no nosso grupo de resenhas, mas provavelmente vai ficar uma rotina assim em função de um bebezinho novo, como vocês já sabem como é. Então a gente vai continuar a conversar sobre nosso livro e aí a gente vai entrar no capítulo 6, que é respaldar as palavras com atos, né? É uma das iniciativas também dentro, né, da gama de iniciativas que nós devemos ter para uma educação com personalidade e com assertividade. Nós precisamos, além de falar claro, que foi a nossa última conversa aqui, ou seja, ter uma comunicação eficaz, nós também precisamos que as nossas palavras elas tenham sentido. E elas principalmente têm sentido para as crianças através dos nossos atos, daquilo que nós fazemos. Mais do que as teorias, as crianças repetem aquilo que nós fazemos. Então, reforçar aquilo que nós falamos com atitudes, isso é muito importante no processo de educação. Então, respaldar as palavras com atos. Atos. Que atitudes corretivas nós precisamos ter com as crianças nesse sentido? As medidas corretivas sempre devem consistir em privar as crianças de fazer algo de que gostam ou em obrigá-las a fazer algo que as contraria, mas nunca podem causar-lhes nem danos físicos nem psicológicos. Você deve decidir, por exemplo, se vai mandar a criança para o quarto por um determinado período de tempo, se não a deixará jogar futebol ou brincar com as bonecas, se não lhe permitirá que saia no fim de semana. Então é muito importante que os pais reservem algum tempo, né, do seu dia, sem a presença dos filhos, para trocar ideias sobre o modo de ser e os problemas de comportamento dos filhos, para que haja, né, um padrão, uma sintonia de ação, tanto na comunicação como na atitude. Então é muito importante que os pais estejam na mesma linguagem com os filhos, porque um diz o outro, um mina a autoridade do outro, um enfraquece a autoridade do outro com atitudes contrárias. Então, além das medidas que tomarão para prevenir os problemas, quanto mais preparados estiverem os pais, mais segurança, confiança e firmeza terão e melhores serão os resultados com os filhos. Por isso que é importante, né, sempre essa conversa, uma conversa que se renova, né, porque a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai apresentando novos sinais, novos dados, né, tanto ruins como bons também, coisas muito boas, e a melhor forma de encaminhar isso. Então, uma das ações corretivas que o autor propõe é o isolamento, ou seja, o pôr de castigo. Consiste em separar a criança de qualquer outra pessoa e colocá-la numa situação pouco estimulante ou entediante, como ficar sentada ou parada num lugar pouco atraente da casa, ficar no quarto ou numa sala vazia. Nunca, porém, trancá-la no armário ou coisa parecida. É importante certificar-se de que o castigo é alguma coisa de que a criança não gosta. Se você descobre que seu filho não se importa de ficar no quarto, porque ela tem muito brinquedo, ela tem muita coisa que atrai, e até mesmo é bom para ele, ele se sente à vontade, se sente livre, gosta de ficar um pouco sozinho, então troque a punição por outra que surta efeito, como retirar-lhe um brinquedo ou algum privilégio, como veremos a seguir. Então, o que seria isso, né? Outros tipos de punição além do isolamento. O isolamento para criança pequena já é muito bom, porque eles sempre querem estar envolvidos no meio, né? No contato, no convívio. Então, aqui nós fazemos assim. Então, você vai para o seu quarto, né?
A gente já tirou essa questão do vai pensar ou do cantinho de pensamento. Não é isso. Não fica pensando, porque eles não pensam em nada, eles não refletem em nada, eles não consideram, não ponderam, sabe? Eles não têm essa capacidade ainda. O que acontece é que eles entendem que a atitude que eles tiveram foi errada, por isso meu pai, minha mãe, me deu uma medida corretiva, né? Eu fui tirado ali daquele momento que eu tava gostando, que eu tava bem, que eu tava, né, fazendo do jeito que eu queria. Então, esse fato de ir pro quarto já demonstra, né, que algo não foi bom. Então, depois a gente vai e conversa sobre o assunto. E outras punições, já, no caso de, né, a questão do isolamento não dar certo. Outras punições são retirar privilégios, significa privar temporariamente as crianças de alguma atividade habitual que lhes agrade, como comer fora de hora, brincar fora de casa, ver televisão, falar ao telefone. Então, retirar um privilégio. Aqui um privilégio que as crianças têm é o doce no dia de domingo. Então, muitas vezes, em algum momento, eu vou precisar usar do sacrifício do doce do domingo diante de alguma medida corretiva necessária, né? Diante de algum ponto que foi forte o bastante para me fazer tirar aquele privilégio. Então, nós também podemos considerar isso. Condicionar condutas agradáveis, informar aos filhos que não serão autorizados a fazer o que querem se antes não cumprem o que você lhes indica. Por exemplo, você não poderá usar videogame enquanto não estiver arrumado seu quarto. Esses condicionamentos também são medidas corretivas muito sérias. Por que a gente está falando isso tudo, gente? Nós estamos falando isso dentro de respaldar as palavras com atos. Então, muitas mães, muitos pais reclamam que ele não me ouve, ele não me escuta. Porque, na verdade, você está só falando, né? Quando você começar a agir e agir de forma assertiva, objetiva, determinada, ele vai começar a entender, então, o que ele deve fazer. Porque quando ele não faz, algo acontece, algo lhe é retirado. Esse é um processo educacional. Joia. Tem outra também, medida corretiva que é a ação física. Significa levar fisicamente os filhos pequenos a fazer o que você considera mais conveniente. Então, pegar pela mão, suavemente, mas com firmeza, e conduzi-los ao lugar onde deixaram um brinquedo jogado. Você precisa que seja retirado para que recolha. Então, a ação deve ser decidida, mas nunca brusca ou dolorosa, evitando cair em atitudes agressivas, como tapas, sacudidas, beliscões ou qualquer outra forma de violência. Joga a criança assim, vai lá e cata, tal, na agressividade, na raiva. Então, ela vai compreender o que ela precisa fazer e provavelmente com a repetição dessa atitude, ela à medida que você só falar, ela já vai entender o que ela deve fazer. Ela só vai fazer a coisa que ela está querendo após ela ter encerrado aquela que você pediu. Então, isso é uma medida muito boa. Eu tomo aqui com as crianças, né? O Bernardo, ele começou a aprender isso, porque vê também a Mariana fazendo. Vê a Mariana sendo corrigida quando ela não faz, mas já fizemos muitas vezes com ele, e hoje, né, ele tem 2 anos, hoje só da gente falar, então vai ser isso aqui primeiro, antes disso, e ele já faz, já tem essa compreensão. Vamos lá. Agora, alguns cuidados que nós temos que ter a respeito de respaldar as palavras com atos, né, nessas medidas corretivas que nós estamos dando. Nunca cancele uma medida corretiva. Isso é muito sério, gente, porque a gente, às vezes, na hora do impulso, a gente fala uma coisa que depois a gente fica com dó, depois a gente fica com pena da criança, a gente quer refazer a questão. Então, olha só, se determinada medida não funcionar, troque-a por outra, mas nunca anule uma ação disciplinar. Se o fizer, o seu filho nunca chegará a acreditar que você fala sério. Então, respaldar as palavras com atos. Aí você foi e fez um ato, mas você foi e anulou o ato, ou você empobreceu o ato. Então, você tem que deixar claro que você modificou, porque você assim achou melhor, mas que não há uma perda da autoridade, né? Da atitude de firmeza. Então, isso é muito importante. Perdoar e esquecer. Às vezes a gente vê pais assim, emburrados com o filho, sabe? Para que o filho perceba que o que ele fez foi errado, para que
ele põe a mão na consciência. Gente, criança não põe a mão em consciência ainda, né? 7 anos, a idade da razão, aí sim, começa a colocar, né, a pensar sobre os seus atos, a refletir sobre eles, a dar aquela dor no coração de ter machucado o pai ou a mãe, assim, né, emocionalmente e tal. Mas a criança pequena, ela não tem isso. Então, nós não podemos agir dessa forma. Ficou com raiva, ficou com vontade de esganar, segura firme e continua. Então, perdoar e esquecer. Uma vez que a criança tenha cumprido a medida disciplinar que ela mesma escolheu, o assunto está encerrado. Não a faça acumular rancores ou ressentimentos, recordando-lhe em ocasiões posteriores o seu mau comportamento passado. Cada situação é nova. Gente, isso é tão importante. Nós precisamos renovar os nossos corações nesse sentido e a esperança nos nossos filhos, porque filhos com rótulos dados pelos pais, assim, que coisa triste. Isso não pode acontecer no meio das nossas famílias. Ao invés de lhe lembrar as más condutas anteriores, manifeste-lhe confiança na sua capacidade de melhorar aí em diante. Então, uma criança que tem, né, a liberdade, se sente livre em poder ser, em poder fazer as coisas, né, aquela criança oprimida pelo olhar do ressentimento do pai, da mãe, pela mágoa, por algo que sempre vem à tona, você sempre faz isso e que aquilo, você precisa mudar porque, que isso... Então, essa lamúria, isso é muito destruidor, né? Tanto para os pais como também para as crianças. Bom, então, a gente vai pegar só mais 2 trechinhos para poder ir encerrando essa parte do respaldar com atos. Respaldar as palavras com atos. Olha só que interessante. Ceder às pressões, aos caprichos ou ao mau humor dos filhos, né, quando a gente tem assim um filho mais desafiador, significa confessar-lhes que são mais fortes do que você. Significa ao mesmo tempo deixá-los por fraqueza à mercê dos seus impulsos temperamentais, sem permitir que vejam que uma personalidade sólida se constrói por meio da luta por adquirir virtudes. Então, se você se dobra, né, assim, como essa plaquinha aqui, né? Se você reclamar o suficiente, conseguirá o que quiser. Então, às vezes a gente diz isso para os nossos filhos através dos nossos atos ou da falta deles, né? Então, isso é muito importante. Como nós já falamos, né, em outros momentos, a importância de manter a calma. Então, mantenha-se calmo diante dos argumentos ou malcriações que a criança usa para colocá-lo à prova. Fale de forma enfática e decidida, né? Lembra de repetir sempre aquela frase, de ser como um disco riscado mesmo, que não tem medo de dizer para a criança o que ela deve fazer, porque ela está justamente querendo saber o que ela deve fazer. Então, de uma forma enfática, decidida, serena, marcando bem as palavras. Manter a calma e a compostura diante dos caprichos dos filhos multiplica a eficácia. Gente, eu já provei isso. Já provei outro lado, da maluquice, da loucura, da vontade de esganar. Já provei. Mas também muitas vezes eu consegui vencer por essa parte. De manter a calma diante dos filhos. Gente, como parece um milagre. É muito impressionante. Então, pois transmite um modelo atraente de personalidade que servirá para toda a vida. E quando os filhos ficam falando assim, e daí? Se você não for dormir, não vai jogar bola amanhã. E daí? Né? Nesse deboche, né? São crianças maiores que entendem mais, muitas vezes sabem como provocar os pais. Então, os filhos que respondem daí tentam apenas manipular os pais, porque na sua astúcia infantil percebem que os adultos se descontrolam facilmente, principalmente com deboche, indiferença, né? E que essa resposta sempre os deixa sem argumentos. Não é que não se importem, as pessoas a quem mais interessam os prêmios e os castigos são as crianças. Então, a gente vai encerrando por aqui. E falta bem pouquinho pra